Você já percebeu como as pessoas parecem perdidas hoje? Sem propósito, meio andando como zumbis por aí? Então, uma das causas disso pode ser a falta de espiritualidade. Hoje eu vou trazer para você aqui três razões para você desenvolver a sua espiritualidade. E isso é uma questão muito mais do que religião, vai muito além disso. É uma questão de desenvolvimento interno, de propósito de vida, de se reencontrar. E para começar, eu vou compartilhar com você aqui as minhas anotações. Vou começar aqui com uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi da professora Lucilena Galvão. Quando o mundo é o fim e Deus é o meio, então você é um materialista. Mas quando o mundo é o meio e Deus é o fim, você é um espiritualista. Essa frase é atribuída a Swami Vivekananda, que foi um grande espiritualista. E o que a gente aprende aqui de lição? Que a gente muitas vezes vai vivendo a vida e não tem uma perspectiva. A gente não sabe o porquê, o para onde a gente está indo. A gente entra numa rotina de atender as nossas necessidades, de fazer o que tem que ser feito, pagar as contas, cuidar da família, e isso nos consome, isso nos tira a perspectiva. A razão pela qual eu voltei a buscar a espiritualidade foi inicialmente muito materialista. Eu estava com medo. Eu tive câncer e naquele momento eu estava procurando qualquer coisa que me ajudasse a superar aquela provação que eu estava vivendo. E foi aí o meu reencontro com a espiritualidade. E eu percebi que tudo aquilo que eu tinha construído ao longo da vida, casa, carro, carreira, empresa, família, filhos, tudo isso podia acabar assim, ó, no estalar de dedos. Então, investir tanto nisso não fazia sentido para mim. Aí, o que acontece? A gente acaba na outra extremidade. Né? A gente investir tanto na matéria é ingênuo. Por quê? Porque um dia a conta fecha e a gente não leva nada. Como o pessoal diz por aí, né? Dessa vida não se leva nada. Pelo outro lado, sem a matéria, sem fazer essas coisas, a gente acaba tendo uma experiência muito sofrida aqui na Terra. E muito curta e limitada também. Então a questão é principalmente o equilíbrio. A gente não pode ignorar simplesmente as necessidades materiais. Este corpo físico aqui, ele ainda precisa comer, beber, eu ainda sou responsável por outras pessoas. Então eu não posso ignorar a matéria, mas eu não posso viver para ela. Aquela questão, qual é o seu propósito final? Qual é o seu fim? Que é o que traz essa frase que eu trouxe aqui. Agora eu quero saber o seguinte de você: qual é a sua prática espiritual? O que você faz para desenvolver sua espiritualidade? Oração, leitura, meditação, mantras, arquétipos. O que você está fazendo para desenvolver sua espiritualidade? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber o que você está fazendo. E a primeira razão que eu vou trazer para você desenvolver a sua espiritualidade é a saúde física, a saúde deste corpo material aqui. As pessoas que desenvolvem a espiritualidade, elas cuidam melhor de si mesmas, elas têm mais respeito pelo próprio corpo, pela vida e pelo próximo. Além disso, na época que eu estava doente, eu li alguns estudos científicos que relacionavam a espiritualidade com a melhora da condição física, melhora do sistema imunológico, melhora da recuperação de quimioterapia, de cirurgias. E também ela ajuda muito na questão de perspectiva, de otimismo. Para quem está passando por uma situação difícil como essa, que é o câncer ou outra doença crônica, a gente muitas vezes perde a nossa perspectiva de vida, perde as nossas esperanças. E a espiritualidade nos dá justamente isso. Essa crença de que as coisas vão melhorar, que existe um além, que pode ser melhor. Esse otimismo é fundamental na recuperação da saúde. E aqui vem a
segunda razão pela qual você deve desenvolver a sua espiritualidade, a saúde emocional. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje na humanidade, com certeza, são as doenças ligadas à emoção, ao nosso psicológico. Então, se você anda estressado, não tem qualidade de vida, a espiritualidade pode apoiar você nesse sentido. Porque a espiritualidade ela valoriza o cultivo de algumas virtudes muito importantes, como a paciência, a compaixão pelo próximo, a tolerância. Nossa, como é difícil a gente expressar essas virtudes hoje. A gente vive num mundo, principalmente na internet, onde é valorizado demais o conflito, o drama, a tragédia. E isso é proposital, é para desequilibrar a gente mesmo. Então, quando a gente busca essas virtudes, a gente está indo na contramão de tudo que o mundo está jogando em cima da gente. E essa contramão é principalmente para dentro de nós mesmos, para cuidar de si mesmo, para você ser o responsável pela sua saúde emocional. Além dessas virtudes que eu citei, eu posso citar mais algumas aqui, como por exemplo, o cultivo do sentimento da alegria. Isso está muito ligado à nossa espiritualidade, o otimismo, a gratidão. Tem um exercício muito simples, no qual a gente pega um caderninho e escreve ali diariamente 3 coisas pelas quais é grato. Eu fiz muito isso na época que eu estava passando pela quimioterapia e me ajudou muito a superar aqueles estados depressivos. Porque a gente começa a olhar o copo meio cheio. Ah, eu estou sofrendo, está difícil, mas eu sei que podia estar pior. Então eu sou grato porque hoje eu consigo caminhar, hoje eu consigo comer, hoje eu consigo tomar água. Parecem coisas banais, mas quando isso é tirado da gente faz uma falta tremenda. Então a gratidão também é uma virtude muito importante aí para a nossa saúde emocional e a gente consegue desenvolver ela com a espiritualidade. E a nossa terceira razão para desenvolver a espiritualidade é o autoconhecimento. Talvez essa seja a mais importante de todas aqui. Que a verdadeira espiritualidade ela vai incentivar o indivíduo a se conhecer profundamente, a enxergar, a estar consciente ali dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, seus valores, as suas crenças. Você já parou para pensar quais são os seus valores internos? E também as suas sombras. Quais são os seus preconceitos? Aquelas emoções que você não permite sentir? Aqueles desejos que foram reprimidos? Aquelas ideias que são feias demais para vir ali para o nosso consciente? Já parou para pensar em tudo isso? Tudo isso fica lá acumulando embaixo do tapete e, por conta disso, a gente acaba criando uma série de problemas. Então é fundamental trabalhar essas sombras, estar consciente delas, integrá-las para conseguir aquilo que Carl Jung chamava de individuação. A gente vai se tornar um indivíduo completo, integral. E esse é o primeiro passo ali para nossa evolução do ser. Isso se reflete em todas as áreas materiais, por incrível que pareça. Isso vai se refletir na questão de dinheiro, carreira, relacionamento, saúde. Isso vai tornar a nossa jornada aqui muito mais feliz e muito mais produtiva. Então, as 3 razões que eu trouxe para você aqui, talvez sejam razões até muito materiais, que é a saúde física, a saúde emocional e o autoconhecimento. Mas com essas razões materiais, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E vai liberar espaço, vai liberar tempo para que você consiga desenvolver a sua espiritualidade, conhecer melhor a você mesmo e buscar a Deus, que é a finalidade principal de toda a espiritualidade, buscar essa conexão com Deus. Isso independe de essa ou daquela religião, porque muitas vezes as pessoas estão ali dentro de uma igreja e não estão, na verdade, praticando espiritualidade. Eles estão ali
praticando ali um convívio social, uma coisa de aparências, mas elas não estão levando aquilo internamente para dentro do coração, para dentro da vida delas. Aquilo não é uma transformação. É mais uma parte da rotina, assim como ela vai na igreja, ela vai no futebol, ela vai para o trabalho, ela vai para a escola, enfim, se torna parte daquele pano de fundo inconsciente em que o indivíduo vive. E é principalmente para a gente despertar desse inconsciente que a espiritualidade existe. E agora eu quero convidar você a conhecer alguns outros vídeos aqui do canal que também falam sobre espiritualidade, sobre arquétipos e esse desenvolvimento das virtudes que nós citamos aqui. Eu vou deixar na sequência para você escolher. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.